Trajetória já está no ar. Hoje nós seguimos homenageando os servidores que fazem a história do Legislativo todos os dias. E o nosso convidado é o diretor de comunicação aqui da casa, Orlando Moraes. Orlando, seja muito bem-vindo. Você é muito especial aqui para o pessoal da TV Câmara, da comunicação, né? É um prazer te ter aqui hoje, tudo bem? Olá, Vanessa. Olá, os telespectadores da TV Câmara. Para mim é uma alegria estar aqui junto com vocês, nós que trabalhamos em conjunto, né, para a transparência aqui, para o trabalho do Legislativo. Então é uma honra estar aqui no Trajetórias, que é um programa tão especial e tão importante para casa. Importante como você, né, Orlando, ingressou aqui no Legislativo faz pouco tempo, foi em 2022, mas já foi o suficiente para mostrar bastante trabalho, né? Conta pra gente como é que foi tua chegada aqui na casa. Como tu disseste, Vanessa, eu entrei na casa em 2022, a convite do então presidente Idenir Sequim. Até então eu trabalhava na Prefeitura de Porto Alegre e por conhecer, o vereador conhecer o meu trabalho, ele me convidou para fazer parte do Legislativo com uma proposta nova que ele tinha para a comunicação da casa, que é mais voltada para a transparência, para as redes sociais, para uma dinâmica diferente do que vinha sendo feito. Então eu vim para casa no ano passado, em 2022, com essa nova proposta de repaginar os nossos fluxos de comunicação e graças às equipes, né, ótimas que eu encontrei aqui, tanto de vocês da TV Câmara, quanto dos servidores e dos estagiários, que são muito importantes para nós, na nossa equipe, que vieram para somar nesse processo, a gente conseguiu fazer algumas mudanças importantes aí na comunicação, que era uma necessidade da casa, e graças a isso nos mantivemos nessa nova gestão do presidente Hamilton Sosmaier, para continuar e obter esses resultados que a gente vem tendo. Orlando, muitas vezes as pessoas recebem as notícias, acompanham os movimentos que acontecem na Câmara, tudo principalmente através da diretoria de comunicação, mas não imaginam o papel que tem um diretor. Então, fala pra gente o que é ser um diretor de comunicação, principalmente do Legislativo aqui da capital, né? É um papel bem diferente do que tudo que eu já tinha feito, principalmente, e diferente do que as pessoas imaginam quando se trata de assessorar alguém. Porque a maioria das pessoas tem uma noção mais comum da assessoria direta de algum parlamentar, ou de alguma empresa, ou de alguma secretaria ou órgão, por exemplo. Quando tu assessoras uma casa legislativa, como é o caso da Câmara, que possui 36 parlamentares, no caso tu está defendendo o interesse desses 36 mandatos legítimos, que têm interesses diferentes, que têm linguagens diferentes, que têm públicos completamente diferentes, e ao pé que defende esses 36 parlamentares, defende as pessoas que eles representam. Então, fazer uma comunicação que chegue a 36 aspectos diferentes, para além dos que não estão representados aqui, né? E fazer com que isso se entenda no processo, é bastante complexo, é um desafio bastante grande. A gente tem conseguido, através do diálogo, através dessa busca por atender a todos da mesma forma, de forma equânime e tudo mais, mas é bastante desafiador. O papel de diretor de comunicação aqui da Câmara, ele vai desde da parte técnica, operacional, da gestão da informação, da criação de pauta, do relacionamento com a imprensa, que é uma coisa que a gente tem ampliado e melhorado muito, até relações interpessoais, porque é uma casa política, uma casa grande, a maior casa legislativa municipal do nosso estado. Então, por essa razão, dá para se imaginar a quantidade de relações interpessoais que movem esta casa. Aqui você falou sobre a questão dos desafios, né? Porque o ambiente em si, ele já é um ambiente extremamente desafiador, né? Então, qual que é a parte mais difícil de conduzir isso? Que, como você mesmo reforçou, são muitas visões diferentes, muitas opiniões diferentes, né? Eu acho que o meu principal desafio é o mesmo desafio que a política tem encontrado atualmente, que é a questão da polarização e dos debates em torno, inflamados em torno dessa polarização. Porque ocorre que nós, da comunicação, a gente tem um papel legítimo, institucional e legal de levar para Porto Alegre, levar para o Estado, enfim, a verdade sobre os fatos e o máximo de transparência possível, sem nenhuma análise mais profunda ou ideológica a respeito desses itens. E aqui na comunicação a gente trabalha com a fotografia, com o rádio, com a TV Câmara, com as redes sociais. Então a gente conseguir alinhar essa equipe, que é de muitos servidores, que por mais profissionais que sejam, todos nós temos nossas opiniões e não dá para dizer que isso é um debate amplo dentro da comunicação, dentro do jornalismo, que é essa questão da transparência e de não tomar partido por ninguém, que é difícil na prática executar. A gente tem conseguido, na minha visão, né, temos conseguido fazer isso, mas é o maior desafio.
tu fazer com que todos os 36 se sintam atendidos e que as nossas matérias, que as nossas fotos, que as nossas reportagens não tenham nenhum viés que leve para um entendimento para um lado ou para outro. E que já ocorreu em outros momentos, que ocorre em outras situações, e a gente vê o quão nocivo isso é para a política, que é o que tem interferido e problematizado a política no nosso país. Então, aqui na casa, a gente tem tentado fazer com que isso não ocorra e que eu acredito, na minha visão, que tem sido bem executado. E uma questão bem executada que você mesmo trouxe aqui é a questão positiva do seu trabalho, né, Orlando? Porque você permaneceu na gestão, mesmo depois que trocou-se o presidente, né? Ao que se deve esse... Porque é um reconhecimento, né, Orlando? Não deixa de ser um reconhecimento. Antes de mais nada, eu queria destacar a sorte que eu tive de encontrar, e aqui, sem nenhum puxa-saquismo, realmente uma análise, já tive muitos chefes durante a minha trajetória, e encontrar 2 chefes ligados e voltados ao trabalho e ao bem comum, que são o ex-presidente Danilo Sequim e o atual presidente Hamilton Sosmeyer. E digo isso porque, para quem não atua aqui dentro da Câmara, a Câmara é um espaço político e os cargos que nós temos aqui, os espaços de gestão que nós temos aqui, para além da gestão, são cargos políticos. O meu cargo é um cargo de agente político. E a gente sabe que a política, como padrão, é de se ocupar esses cargos políticos com agentes políticos dos seus mandatos, voltados para a atuação dos seus mandatos. O que, por vezes, dificulta o processo técnico da casa, porque, por ser uma gestão de apenas um ano, cada presidente, no caso, se ele trocar esses diretores todos os anos, o que é um padrão, dificulta o processo de continuidade de projetos, o alinhamento da equipe e tudo mais. Então, a minha continuidade aqui, nesse primeiro ponto, eu queria ressaltar essa capacidade, esse desligamento do interesse próprio do presidente Hamilton Sosmeyer, que entendeu a necessidade da gente manter um projeto coletivo de transparência da casa, trazendo para o Legislativo a oportunidade de, eu não sei se é a primeira, mas uma das únicas raras vezes em que um diretor foi mantido à frente da comunicação, o que possibilitou que a gente desse continuidade ao nosso trabalho, aos nossos projetos, pensasse em projetos futuros, o que para casa é um grande ganho. Então, já nesse primeiro ponto, eu já trago essa questão do presidente Hamilton ter tido essa capacidade. E também eu acredito que a nossa capacidade de diálogo com os demais parlamentares, porque a gente conseguiu, quanto equipe, né, fazer com que os parlamentares se sintam atendidos, como eu já disse, e não entendam que nós defendemos este ou aquele mandato ou este ou aquele projeto. Nós defendemos um projeto coletivo da casa de transformar a Câmara Municipal num espaço mais próximo da população, com a maior transparência possível e atendendo os parlamentares da melhor forma e de forma equânime. E já que você falou aqui em chefia, lembro também que tem os estagiários, né? A gente consegue perceber aqui na casa a cumplicidade que vocês têm enquanto chefe, enquanto estagiários, e o quanto você consegue delegar funções para eles que muitas vezes acabavam não fazendo. E hoje eles têm mais autonomia, têm mais liberdade para criar, né? Então, se cria uma relação muito propícia, né, para desenvolver a comunicação e desempenhar um bom trabalho aqui na casa, né, Orlando? Sim, com certeza. Essa é uma das experiências importantes que eu estou tendo aqui na casa e também uma coisa que eu sempre pensei em relação à minha carreira, que eu sempre analisei, sempre tive uma vontade de ser líder, chefe, enfim, sempre fui muito envolvido com a política, então até já tive intenções políticas. Então, essa foi uma dúvida que eu sempre tive em relação a mim mesmo, como eu seria quando eu fosse chefe de uma equipe maior, e eu já tive equipes, mas as equipes que eu tive antes da Câmara eram menores. Então, essa é uma coisa que eu me perguntava, como seria quando eu tivesse uma equipe grande e se eu, quando eu fui estagiário, que eu, como muitos, iniciei como estagiário, eu tinha minhas ressalvas, né, em relação às gestões, então eu pensava, bom, será que quando eu for chefe, eu vou conseguir dar para os meus estagiários essa autonomia e esse aprendizado que eu não sinto que eu esteja tendo nesse momento? Então era uma preocupação que eu tinha. E quando eu cheguei aqui na casa, me deparei com uma equipe de estagiários que, isso é até engraçado, assim, quando eu analiso todas as conversas que as pessoas têm em relação à minha passagem aqui pela Câmara e a gestão da comunicação, que é a presença forte dos estagiários, né? Eles são um pilar da nossa atuação aqui. Na verdade, os estagiários são pilares das atuações de todos os departamentos, mas na comunicação eu tenho a alegria de poder dizer isso, que eu dou para eles a total autonomia para executarem os trabalhos que eles têm aqui, um contato direto com os vereadores, um contato direto com os servidores, um aprendizado diário em torno das atividades da comunicação, porque os estagiários, eles são os nossos profissionais do futuro, né? Não existe uma escola melhor, ainda que as faculdades sejam extremamente importantes, eu sou, obviamente, um defensor do jornalismo e da comunicação com diploma, mas os estágios são extremamente importantes para a nossa formação. Nós temos estagiários muito talentosos aqui,
os meus estagiários são extremamente talentosos. Então, essa é uma diretriz que eu trouxe para a minha gestão aqui na Câmara, que é dar essa autonomia para ver eles circulando, para ver eles tendo relações, para ver eles crescendo. É incrível o crescimento que essa equipe que está comigo teve nesse processo. E ver eles entregando coisas, ver eles conseguindo produzir produtos prontos para entregar, é incrível para mim, tanto como pessoalmente quanto como chefe, né? Poder também eu sou muito polvo, assim, gosto de pegar muitas coisas para fazer, então para mim também foi um desafio poder delegar coisas e eles têm entregado o que a gente precisa, o que a Câmara precisa, né? E eu fico muito feliz de ver que vocês reconhecem eles e que a Câmara em si, agora cedo, antes de passar por aqui, conversei também com outro servidor que me falava, o teu estagiário, aquele muito querido e tal. Então, a gente vê que eles têm um espaço que eles estão construindo e que, com certeza, eles não vão sair daqui como mais um estágio que eles passaram e sim como um pontapé na carreira. Até essa série do Trajetórias, ela vem a ser muito similar, né? A série que vocês iniciaram, que é o Gente da Câmara, que é uma forma de valorizar os servidores, os estagiários, os terceirizados, todo mundo que atua no legislativo, que muitas vezes não está aparecendo ali nos grandes debates, mas que por trás deles fazem acontecer, né? Então, qual que é a importância, qual que é o papel dos trabalhadores aqui na casa que você percebe, Orlando, tendo tão de perto a atuação dos estagiários, né? Vanessa, eu acredito que isso, para além da questão simbólica de valorização dos servidores e tudo mais, ela não deixa também de ser uma importante estratégia de comunicação. É uma estratégia que na minha carreira eu tenho trazido há um bom tempo. Lá na prefeitura, por exemplo, nós lançamos A Cara da Obra, que era uma série um pouco semelhante à que nós temos aqui, mas que era com operários terceirizados das obras de Porto Alegre, mostrando pessoas que estavam de fato com a mão na massa fazendo aquela obra. Era muito importante para eles se sentiam extremamente valorizados, mas as obras também ganhavam um rosto. Era essa a minha proposta desde o início, que as obras ganhassem um rosto. Porque a gente está muito acostumado ao rosto político ser o rosto da frente, o que não está errado, porque são os nossos representantes eleitos, legítimos, e que representam toda a população. Mas isso traz uma dificuldade, sobretudo nesse período em que a política passa por um período tão complicado e difícil, de a gente mostrar que a política ela tem os nossos representantes, que são o nosso rosto final, que são o nosso produto final, mas nós temos pessoas por trás deles, que esta Casa Legislativa ela é feita de 36 vereadores, mas não só de 36 vereadores. Nós temos aqui dentro inúmeros servidores, inúmeros colaboradores, inúmeros estagiários que atuam diariamente, que têm sonhos, que têm carreiras, que os discursos que vão para o plenário não são meramente falas dos vereadores e que para tirar a foto daquele discurso existe um servidor que tem uma família, que tem sonhos, existem vocês que tem esse quadro, que pensaram nisso, que tem o pessoal técnico aqui da TV Câmara, cinegrafistas e tudo mais. Então, quando eu, pelo menos, entendo isso, que quando a população enxerga que, para além daqueles parlamentares que elas têm um certo receio de valorizar e de acreditar, existe um trabalho de pessoas como elas, pessoas comuns do dia a dia, pessoas que querem construir um mundo melhor, fica mais próximo da população e a gente consegue conversar de uma outra forma. O Gente da Câmara, como tu disseste, é um quadro que, inclusive, é basicamente feito por estagiários, né? Não queria citar os nomes, mas vou acabar citando, pelo Lucas e na produção Eduarda, que são estagiários muito competentes e que produzem esse quadro que traz essas falas dos servidores. E quando eu vejo que os servidores se sentem extremamente felizes com isso, ontem, inclusive, uma servidora compartilhou no perfil dela um TBT de um Gente da Câmara, a gente vê o quão importante é que a pessoa se sinta valorizada e reconhecida com pequenas ações, né? É um trabalho que é bonito, é bem feito, bem executado, mas que não nos causa um gasto muito grande de tempo, nem de outros recursos. Então a gente fica feliz que essa é a resposta automática, assim, dos servidores para esse tipo de ação. Aqui você falou também sobre a questão da proximidade da população com o legislativo, uma coisa que é favorecida muito através de iniciativas que você trouxe para a Câmara, que é a questão de abrir a Câmara para a imprensa. Agora o pessoal da imprensa tem um acesso ali com as pulseirinhas ao plenário, tem também a questão dos cafés com o presidente, né, uma iniciativa inédita que vocês trouxeram aqui para casa. Qual que é a importância de permitir que os comunicadores tenham esse acesso mais livre à Câmara, não só naqueles momentos de tragédia ou, né, de situações ruins, mas também nas situações positivas, Orlando? Com certeza, Vanessa. Isso também é uma diretriz que eu sempre tive, assim, uma visão que eu sempre tive desde o tempo da faculdade, de que quem quer comunicar e não comunica com os comunicadores não está fazendo correto, né?
Os jornais, a imprensa, a imprensa profissional, são parceiros, né? De todas as instituições e principalmente do poder público, né? Ainda que a gente discuta que a imprensa tem perdido um pouco a influência, que as redes sociais têm influenciado muito, mas a gente sabe a importância, a legitimidade de notícias vinculadas em veículos profissionais de imprensa. Então, pensar esses veículos, estes profissionais, como inimigos, como pessoas que precisam estar para fora das portas da Câmara, é um erro gravíssimo. E que, mais uma vez, ressalto aqui a sorte que eu tive em encontrar o presidente Sequinho e o presidente Hamilton, que são dois presidentes que embarcaram nessa comigo. Foi uma conversa que eu tive com ambos desde o início, de que a transparência é o único caminho para que a gente possa demonstrar que a Câmara vai para além daquilo que a internet pode mostrar. E através desses cafés com o presidente, de ampliar a participação dos jornalistas aqui, a presença deles aqui dentro, a liberação deles para circular nos espaços, a gente vê que, ainda que nem sempre a gente consiga ter boas e excelentes notícias, tivemos muitas não tão agradáveis, mas conseguimos produzir pautas positivas. Outro dia, por exemplo, um jornal destacou a nossa questão das placas solares aqui da Câmara, que foi todo um trabalho feito com um jornalista, um querido amigo meu, inclusive, de proximidade, do presidente conversar com ele. Já tivemos pautas produzidas através desses cafés com o presidente, onde o presidente tem um tempo disponível na agenda para falar sobre coisas que no plenário ele não tem esse tempo, porque ele está em outro debate, está se discutindo a pauta. Então, esses espaços de proximidade, eles demonstram para a imprensa que nós estamos dispostos. Nós estamos aqui para demonstrar o quanto os vereadores de Porto Alegre trabalham, o quanto é importante o poder legislativo, que é pilar da nossa cidade, pilar da democracia, e tem funcionado, né? Falamos bastante sobre o seu trabalho, só que agora eu quero conhecer também quem que é o Orlando, além do diretor de comunicação da casa. Vanessa, o que eu posso te falar a respeito disso? O meu trabalho, ainda que a gente até falado bastante sobre isso, o meu trabalho sempre foi muito importante na minha vida, é uma coisa pela qual eu me dedico muito tempo, não só aqui, né? Fora daqui também eu dedico tempo a ler sobre política, a estudar sobre política, e a eventos a respeito de comunicação e política. Mas, para além disso, eu sou uma pessoa que vive uma vida social bastante feliz, graças aos meus amigos. Sou uma pessoa apaixonada pela minha cidade, pelo meu estado. Eu sou natural de Quaraí, no interior do Rio Grande do Sul, e fronteira oeste. Então, quando posso, sempre visito a minha cidade. As pessoas de Quaraí, meus amigos, também me visitam muito. Então, eu sou uma pessoa de relações. Eu detesto estar sozinho, não gosto, ainda que não chega a ser um problema isso, mas eu não gosto de estar sozinho. Preferencialmente gosto de estar com os meus amigos. Amo Porto Alegre também, adoro ocupar os espaços de Porto Alegre, estar na orla e pedalar, e tomar chimarrão na Redenção e conhecer os bares da cidade, que graças a Deus a gente vê que Porto Alegre tem avançado muito no que diz respeito a espaços públicos e a bares, restaurantes, lugares de lazer. Então, contemplar a cidade também é uma coisa que eu gosto muito de fazer. E basicamente esse sou eu, dividido entre a política e a comunicação e a vida social em Porto Alegre. E o que te motiva a fazer o que tu faz, Orlando? Vanessa, eu acredito que aí a gente volta a falar sobre esse quadro Gente da Câmara, porque teve um Gente da Câmara específico que me respondeu essa pergunta há um tempo atrás. Eu sempre fui muito ligado à política e, como eu disse, eu amo muito a política. Porém, com o tempo a política ela se torna uma coisa um pouco automática. Não é muito distante produzir conteúdos jornalísticos para este ou aquele parlamentar, este ou aquele mandato. O que me motivou a vir para a comunicação política vai para além da política em si. O outro dia eu via um dos primeiros quadros do Gente da Câmara, que era com uma colaboradora aqui da limpeza aqui da Câmara, e me lembrei, vi ali nas minhas lembranças ali do celular, me lembrei do dia que mostramos para ela o vídeo em que ela chorou e ela não tinha Instagram e tal, e a gente mandou o vídeo para ela no WhatsApp. Saber que nosso trabalho, a nossa atuação, ele transforma o dia, a vida das pessoas, é muito recompensador, né? Para além do nosso trabalho institucional, para aquilo que a gente é pago no dia a dia, que é vir fazer a comunicação da Câmara, tentar ser transparente, que para mim pode soar um pouco agressivo da minha parte, mas para mim isso é o mínimo, né? Os profissionais que são contratados a vir a trabalhar na comunicação dos órgãos públicos, ser transparente, abrir espaços, demonstrar o trabalho do local é o mínimo.
Então, o que me move vai para além disso. O que me move é poder colaborar com as pessoas, é poder, através da comunicação, dar espaço para pessoas que não teriam esse espaço, fazer a comunicação pública institucional para além do óbvio. E para além disso, ainda criar esse espaço onde as coisas não são pesadas, onde, isso eu falo muito com meus estagiários, que isso era um sonho que eu tinha como chefe, que é poder chegar na minha sala e as pessoas estarem rindo e ao mesmo tempo conversando e ao mesmo tempo tomando um cafezinho e ao mesmo tempo produzindo. A gente cria na cabeça, a população cria na cabeça uma mentalidade de, muitas vezes, né, uma mentalidade de que o trabalho tem que ser alguma coisa que te dê vontade de 6 da tarde largar, bater o ponto e sair correndo. Então, isso é uma coisa que comigo não ocorre. Eu amo vir trabalhar na Câmara, amo estar aqui trabalhando. Então, eu também queria, isso é uma coisa que move a trabalhar para criar espaços onde as pessoas se sintam felizes, se sintam valorizadas, se sintam disponíveis para trabalhar e aprender todos os dias. Qual que é a experiência que você acha que todo mundo deveria viver um dia na vida, Orlando? Eu acho que é uma pergunta bastante difícil, mas eu acredito que a grande dificuldade de todas as pessoas do mundo, inclusive a minha, é se pôr no lugar das outras pessoas. Isso é uma dificuldade enorme que nós temos. E se a gente se pusesse no lugar dos outros, a gente entenderia muito mais o mundo e as situações e tudo mais. Então, não tem nenhuma coisa específica que eu poderia dizer que eu acho que todo mundo deveria fazer. Mas eu já fiz isso e acho que todo mundo deveria fazer, é tirar um tempo da sua vida, uma semana, 15 dias, para viver uma realidade completamente diferente da sua, uma situação adversa, não necessariamente algo extremamente perigoso, por exemplo, ir para uma guerra, né? Mas não é essa a questão. Mas ir para um lugar onde as pessoas vivam uma realidade completamente diferente e que elas estejam discutindo coisas completamente diferentes. Eu faço isso muitas vezes em relação a Porto Alegre, por exemplo, quando eu estou muito estressado ou cansado um pouco. Quando eu vou para lugares que estão em outras discussões e tal, eu escuto as coisas e vejo que, ok, eu amo Porto Alegre, eu gosto do que eu faço muito e valorizo ainda mais o meu dia a dia, a minha vida. Então eu acho que quando a gente ultrapassa essa barreira de sair da nossa rotina um pouco, de quebrar um pouco com o que a gente já conhece, a gente valoriza mais as oportunidades que a gente tem, a gente reconhece mais o outro. Então essa experiência eu acho que é uma que todo mundo deveria dar de tempo em tempo, e não é uma vez, aí eu fujo um pouco, porque não é uma vez na vida. Eu acho que de tempo em tempo a gente deveria se dar essa oportunidade de se pôr no lugar do outro, fisicamente estar em situações diferentes das que a gente vive. O Orlando é um jovem rapaz de 27 anos, mas com uma baita história de vida, baita profissionalismo também. Mas, Orlando, se você voltasse lá para a criança que você era antes, né? Qual o recado que você daria para ela que hoje, que lá você gostaria de ter ouvido? Quando eu penso em mim, criança, eu sou bastante feliz, assim, com essas lembranças, né, Vanessa? Porque tenho a sorte de ter tido uma família que sempre me apoiou muito e sempre acreditou em mim, sobretudo, e sempre me permitiu ser quem eu era e viver as paixões que eu tinha, como, por exemplo, a política, que é uma coisa que a minha família não participa, não que desgoste, mas não tem nenhuma participação. E desde sempre me apoiaram que para um menininho de interior, que não tem nada a ver com política, pensar sobre isso e querer isso para sua vida é uma coisa que muitas famílias procuram que a criança vá por caminhos mais seguros, né? E aí, não aqui fazendo críticas às famílias, mas isso de uma certa forma poda essas crianças. E eu tive a sorte disso não acontecer comigo. Então, pode parecer um pouco até não sei qual palavra usar, mas se eu pudesse falar com a criança que eu fui, eu agradeceria só. Agradeceria porque na minha vida, poucas vezes eu não fiz aquilo que eu acreditava que deveria ser feito em relação ao futuro. Eu não tenho, assim, grandes medos em relação ao futuro, não tenho grandes programações. Isso é uma dificuldade quando me perguntam, qual é os teus projetos futuros? Eu não tenho muitos projetos futuros, porque de uma certa forma eu sempre fui apresentado a uma proposta que eu poderia aceitar ou não, ou um caminho que eu poderia seguir ou não, e alguma coisa instintivamente sempre me fez com que eu optasse pela opção que me era melhor futuramente. Então, se eu pudesse falar com a criança, frente a frente com a criança que eu fui, eu agradeceria por ela não ter tido medo de aceitar ser quem era e de brigar por ser quem era e de enfrentar as barreiras que enfrentou para chegar aqui.
Porque se eu tivesse desistido em algum momento, eu sempre penso isso, que as coisas que me trouxeram até aqui hoje foram pequenas decisões, bem pequenas mesmo, e que fizeram uma diferença completa na minha vida. E se eu não tivesse tomado elas por medo, eu não teria chegado aqui. Então era isso que eu falaria pra criança que eu fui. É uma história de vida, né, Orlando? E quase chegando ao finalzinho ali da nossa conversa, eu quero que você fale pra gente, né, como que você quer ser lembrado. Sei que tem muito trabalho para fazer ainda, mas... Vanessa, como eu disse, uma das minhas principais preocupações, para além do mínimo, que é transformar a Câmara Municipal em um espaço mais democrático, mais transparente, mais próximo das pessoas, o que eu acho que a gente já, de certa forma, avançou e muito, né? A gente vê essa repercussão junto aos servidores, junto à imprensa externa, junto a outros órgãos. Então, para além disso, eu gostaria de ser lembrado por alguém que demonstrou que o trabalho ele pode ser bem executado sem grandes pressões, sem grandes discussões, sem transformar a vida das pessoas, dificultar a vida das pessoas. Eu acho que quando a gente faz o que a gente gosta, quando a gente cria um espaço feliz, a gente obtém resultados sendo extremamente feliz. Na minha sala aqui na Câmara, quem já passou por lá, sabe que em volta de mim estão todos os meus estagiários, que foi uma das primeiras coisas que eu mudei, foi a minha mesa para o meio deles, e em volta das paredes tem... painéis com fotos que eles tiram durante as atividades aqui da Câmara e colocam lá nos painéis durante todos esses 2 anos que a gente está aqui. E todo mundo que nos visita e para olhar os painéis fala, nossa, mas vocês são extremamente felizes aqui, parece uma colônia de férias. Então, e aí a gente saber que, somado ao fato de estarmos entregando algo de excelência, algo que é reconhecido e ao mesmo pé estamos sendo extremamente felizes, é algo pelo qual eu quero ser lembrado. É muito bom poder ouvir tua história, Orlando, poder conhecer um pouquinho mais do teu trabalho, né? Tão importante aqui para a Câmara. A gente é muito especial para a gente, você é muito especial para nós. Quero te agradecer pela participação. Obrigada por ter compartilhado tua história conosco, Orlando. Muito obrigado, Vanessa. O prazer é meu. Esse quadro é muito importante para a Câmara, né? Os servidores, vereadores, a população reconhece a importância desse quadro, é um quadro querido. E fazendo parte dessa trajetória da Câmara nesse ano de 250 anos do nosso parlamento é algo que me deixa muito honrado, muito feliz. Uma coisa que os parlamentares falam muito na tribuna que eu vou adaptar para nós hoje é vida longa a nossa parceria, Orlando. Vida longa. Então, pois é, esse foi o Orlando Moraes, o diretor de comunicação aqui do Legislativo. Com isso, o Trajetórias de hoje fica por aqui, mas você pode rever esse e outros programas nas nossas redes sociais e também no nosso canal do YouTube. A gente volta na próxima semana com novas trajetórias para compartilhar com você. Muito obrigada pela sua companhia e até lá!